Olá e seja bem-vindo ao meu quarto vídeo que vai estar nas raízes que vai levar ao meu grandioso finale sobre trigonometria no círculo. Se eu não me engano, agora eu estou na terceira parte de vídeos. Eu não sei se o ângulo já não era. Não, eu estou na terceira parte de vídeo agora que eu entrei com arcos. Então acho que esse é o quinto vídeo, na verdade, não o quarto. Não, eu acho que eu pulei circunferência. Então quarto vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar então sobre arcos dentro do círculo, ok? Então a gente tem aqui um círculo, vamos puxar um círculo, a gente vai precisar de círculos nesta parte inteira deste vídeo, ok? O que é um arco? Sabe uma reta? Pensa numa reta. Sabe que você tem segmentos de reta? Se eu tiver uma reta, eu tenho segmentos de reta, tá? Esse segmento de reta aqui é separado por pontos, ok? Você deve saber o que é um segmento de reta, tá? Um arco é o equivalente no círculo. Então eu tenho aqui a minha origem, certo? Que é o centro do meu círculo. E eu tenho aqui dois raios, tá? Esses dois raios eles atingem dois pontos, o ponto A e o ponto B, certo? O ponto A e o ponto B, eles formam um arco, ok? Então o nome dessa coisa aqui, ó, é o arco. Então, se eu pedir o tamanho do arco AB, eu estou pedindo essa fração da circunferência. E a fração mesmo, elas são proporcionais, tá? Então, a gente vai ter um ângulo aqui nesse arco, tá? Um ângulo θ eu vou chamar, porque eu gosto da letra θ. Daí, o que acontece? Esse ângulo θ a gente vai representar da seguinte forma, tá? Esse ângulo não, esse arco. Esse arco θ a gente vai representar da seguinte forma. AB, sabe como nos ângulos a gente fazia um triângulozinho? Aqui a gente vai fazer uma curvinha mesmo. Então a gente tem a curvinha AB, que é esse ângulo aqui. Porém, tem um probleminha. Assim como nos ângulos isso aqui podia significar múltiplas coisas, aqui também pode. Porque eu posso estar me referindo a esse pedaço, tal como eu posso estar me referindo a esse pedaço aqui, certo? Para discernir, a gente faz o quê? A gente põe outro ponto C aqui, tá? Quando a gente fizer isso, agora não mais a gente usa esse AB aqui, a gente pode usar a CB, tá? E fazer isso aqui. E agora não mais tem a possibilidade desse ângulo externo, ok? Quando a gente fizer isso, a gente arranca qualquer possibilidade da existência desse ângulo externo aqui, ok? Agora só pode ser esse ângulo interno porque tem que passar por C antes de chegar em B, ok? Então, ACB. Que mais? Existe uma proporção, deixa eu ver se eu já devia falar disso agora ou se eu devia esperar mais um pouco. Sim, é agora mesmo. Proporção, existe uma proporção, como eu disse, entre esse arco e a circunferência. E a proporção é a seguinte: a circunferência dividido pelo meu arco é igual a 360 graus, ou 2π, dividido pela quantidade de graus, meu Deus do céu, pela quantidade de graus que eu tiver. Então, θ, ok? Isso aqui é a regra de 3, tá? Se você, não sei se você sabia, mas a regra de 3 é igualar frações. Então você pode multiplicar cruzado aqui quando você quiser descobrir algum deles, tá? Eu gosto de fazer as frações porque daí eu lembro, se eu tiver aqui e aqui eu posso simplificar esses dois, se eu tiver aqui e aqui eu posso simplificar esses dois também, esses dois eu posso simplificar. Para mim é mais vantajoso eu deixar em frações do que só colocar os números e fazer lá para cruzar, porque daí eu lembro que eu posso simplificar as coisas e eu tenho todas as propriedades de frações na minha mão, sempre que eu quiser mexer com elas, certo? Então, o que acontece? Vamos tentar deixar isso aqui com base no arco, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso aqui não mais em uma igualar frações, mas vamos tentar como se fosse a gente formar uma fórmula, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar esse C para o outro lado, ok? Quando a gente passar esse C para o outro lado, a gente teria que passar ele dividindo, e a gente ficaria com 1 sobre A igual a 360 graus dividido por C vezes o meu ângulo θ, ok? O que eu vou fazer? Eu vou levar os dois lados agora na menos 1, tá? Por quê? Porque eu quero ter o meu arco na parte superior. Então eu tenho C vezes θ dividido por 360 graus, ok?
Com isso, eu posso expandir, então, eu sei que o meu arco é sempre 2π vezes o raio vezes θ dividido por 360 graus. Como 360 graus e 2 são múltiplos de 2, eu posso dizer que π vezes o raio vezes θ dividido por 180 graus é igual ao meu arco, ok? Nossa, mas é tão complicado de lembrar, né? Tipo, a gente precisa de π, a gente precisa do raio, a gente precisa de θ e a gente precisa dividir por 180 graus. É um pouquinho chato. Superioridade dos radianos entra em ação. A gente não vai usar 360 graus, a gente vai usar 2π como volta completa. C dividido por A é igual a 2π dividido por θ. Agora a gente faz o seguinte, a gente substitui aqui. A gente substitui da mesma forma que eu fiz antes aqui. A gente vai ter que A é igual a circunferência vezes o θ dividido por 2π. Como a gente tem a circunferência, a gente vai fazer A é igual a 2π vezes R vezes θ dividido por 2π. 2π dividido por 2π, a gente corta isso fora. Isso aqui é igual ao raio vezes θ. Se você utilizar as medidas em radianos, a fórmula é raio vezes θ, ok? Então, se você tiver um arco e você tiver a medida, e você tiver o ângulo dele em radianos, mete isso aqui, ok? O arco tem tamanho raio vezes radianos, ok? Muito mais fácil, tá? Se não, você precisa utilizar o π vezes o raio vezes radianos dividido por 180. Então, é bem mais chato de se fazer. Portanto, eu recomendo que você só use aqui o θ em radianos, tá? Se você usar o θ em graus, precisa usar essa aqui. Se você usar o θ em radianos, usa essa aqui, ok? Então, superioridade dos radianos, ele foi feito para matemática diferente dos outros que pensaram, eu acho que tem 360 dias lá, nem tá certo. Ainda bem que não usaram 365, porque daí isso ia dar para dividir por 1,72, acho que é 5 e 365, então seria pior ainda. 365 dividido 73, nossa senhora. Agora é o seguinte, a gente vai falar aqui sobre uma coisinha rápida, que é um conceitinho bem básico, que você provavelmente vai acabar já sabendo, mas se eu pegar aqui e eu fizer um arco que separa aqui no meio, então a gente vai ter estes 3 pontos aqui, meu ponto A, meu ponto B, que é minha origem, e meu ponto C, eu tenho 180 graus, tá? Eu tenho 180 graus e eu tenho π. Isso aqui é um zero, parece um 2. É um zero não, é um graus. Então eu tenho 180 graus que é igual a π, e independente de qual lado seja, eu tenho 180 graus que é igual a π. E daí o que acontece? Isso aqui é um semicírculo, tá? É um semicírculo, você sabe, não é novidade, ok? É um conceito novo, mas tá ali. E outra coisa que é interessante pensar. Vamos desfazer desses pontos aqui, vamos desfazer desse diâmetro que eu desenhei, vamos só colocar minha origem aqui, tá? Vamos até desdesenhar esse ponto aqui, não vou apagar, eu só vou desdesenhar mesmo. E vamos fazer o seguinte. Olha para cá e me diz. Tá, vamos considerar um ponto A aqui e um ponto B aqui. A quantos graus de A está o ponto B? Agora eu quero que você me diga o seguinte. Essa é a única resposta que você tem para isso? Não, tá? Esse valor aqui pode ser θ, ou esse valor aqui pode ser muito maior que θ, ok? Porque eu posso dar quantas voltas eu quiser e parar no mesmo ponto. θ mais 2πn. N pertencendo ao conjunto dos números reais. Meu Deus do céu, o que você acabou de fazer? É muita coisa. Calma. Todo ponto é congruente, todo ponto em um círculo. Todo ponto em um círculo é congruente a ele mesmo mais 2πn. Como assim? 2π é uma volta, ok? N sendo qualquer número real, eu só estou dizendo em qualquer número de voltas. Pode ser negativo? Pode ser negativo. Você pode colocar negativo 1 ali, ele vai ir para trás, mas ele vai chegar no mesmo lugar.
2πn nada mais é do que uma volta inteira, ok? Então, se eu tiver 45 graus aqui, vamos colocar isso, tá? 45 graus em radianos, quanto é? 180 é π, 90 é π sobre 2, 45 é π sobre 4. Π sobre 4 mais 2π. Vamos dizer que eu dei uma volta inteira, então é só 2π, ok? Se eu der uma volta inteira, eu vou ter aqui, então, π sobre 4 mais 2π, que é a mesma coisa não, é isso aqui. Eu tenho 2π, então eu comecei aqui, dei uma volta inteira, e agora eu ando mais π sobre 4, tá? Então, se você pegar, não sei se dá para fazer isso no GeoGebra, mas tenta abrir o GeoGebra, vê se você consegue definir um ponto lá utilizando o número de graus. Eu não sei se tem como fazer isso, mas se você colocar mais π sobre n, ele vai dizer que é a mesma coisa, tá? No círculo, certo? Então, se a gente pegar aqui e a gente fazer essa soma, digamos, 4 vezes 2, 8, 8π mais π, 9π sobre 4. 9π sobre 4 é o ponto B, tá? Isso significa que toda vez que você tiver um ponto e a angulação desse ponto for maior que 2π, for maior que 360, for maior que 400 graus, for maior do que 12 horas, você tem que levar em consideração que vai ter dado mais de uma volta. Então, o que você faz? Você vai subtrair esse número de voltas. Então, digamos lá, 1080, tá? Ele chegou em mim e disse, 1080 graus, ok? Quanto é 1080 graus? Eu vou dividir por 360. Dividir por 360 graus. Quantas voltas ele deu? 360, vamos ver. 300 vezes 3 é 900, então deve ser por aí. Vamos botar 3 aqui. 360 vezes 3, quanto dá? 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 6 é 18, 1, 8, 3 vezes 6, 9, 10. 1080, perfeito. 1080 graus, 0, tá? O que isso significa? Que ele deu 3 voltas inteiras. Nenhuma fração de volta, ok? Agora, digamos que ele tivesse dado 1081 graus. Eu ia colocar 3 aqui da mesma forma, subtrair por 1080 e ia me sobrar 1 grau. Isso significa que ele deu 3 voltas e andou 1 grau. Você não vai continuar, você só quer o quociente em valores inteiros, tá? Mesma coisa para 2π, quando você for dividir por 2π, quando você for dividir por 2π, você quer o quociente só em inteiros. O resto vai ser quantos graus, quantos radianos a mais ele acabou andando, tá? Então você tem que lembrar isso na hora que você for fazer as suas divisões, tá? Isso aqui é muito útil. Você tem que lembrar toda vez que você for fazer, às vezes a gente esquece disso, mas toda vez que você for calcular, você tem que lembrar que você não precisa continuar a divisão. Outro exemplo, deixa eu diminuir o brilho aqui, eu esqueci de novo. Outro exemplo que eu posso usar, eu passei 50 horas na casa da minha avó, 50 horas. Quanto é 50 horas? Bom, 50 dividido por 24. Bom, se eu dividir por 24, eu posso botar 2 menos 48 sobra 2. Deu! Você tem 2 dias e 2 horas. Você não precisa continuar a conta a partir daquele momento, tá? Isso aqui é conversão de unidade. Você não precisa converter todas as unidades, tá? Senão isso aqui ia dar 1/12 de dia. Você não precisa, você sabe, 2 horas, tá? Outro jeito de usar, tá? Que eu uso pra caramba, que foi como eu percebi que dava pra fazer isso, porque eu não tinha percebido antes. Eu tenho lá, eu tô jogando Minecraft, tá? Eu preciso fazer um beacon, e daí eu tô tentando fazer blocos de diamante, tá? Mas daí eu consegui até agora 72, mas é múltiplo de 9. Eu consegui 70 diamantes, tá? 70 diamantes são quantos packs de diamante, vamos dizer? Bom, 70 diamantes, se eu dividir por 64, eu tenho 1 menos 64, 6. Então é 1 pack e 6 diamantes. Ou sei lá, tô jogando, quero fazer em blocos. Quantos blocos isso vai dar? 70 dividido por 9
eu tenho que botar 7 menos 63, sobra 7. São 7 blocos e 7 diamantes, tá? Você pode usar isso. Para naquele momento. Para. Tu começou a fazer, não quer ver as outras unidades? Para, ok? Esse é o único momento em que eu não vou recomendar que você simplifique fração, tá? Por exemplo, 50 dividido por 24, eu poderia ter feito isso aqui. Tá? Mas se eu fizer isso aqui, agora não vai ser 2 mais lá. Quer dizer, aqui vai ser 2, mas aqui não vai sobrar 2, vai sobrar 1. Eu não posso eu não posso usar 1 aqui nessa ocasião, tá? Então, quando você quiser fazer essa conversão de unidades, opta por não usar, tá? A menos que seja, você queira valor com vírgula. Se você quiser minutos, se você quiser horas, se você quiser acabar usando unidades de medidas diferentes, opta por deixar o resto e por não simplificar aqui na hora da divisão, tá? Agora, outra coisa importante de se citar, porque aqui a gente faz bastante divisão e nas divisões você vai ver o seguinte: meio grau. Quanto é meio grau? Bom, a gente tem uma unidade de medida que usa meio grau. 1 grau. Quanto é 1 grau? 1 grau é igual a 60 minutos, tá? Essa é a representação para minutos, eu vou até colocar nesse ângulo aqui porque fica mais correto. Eu acho que até do outro lado. Enfim, eu vou deixar a reta de volta para não me incomodar. 60 minutos, tá? 1 grau é 60 minutos. São 60 minutos. É 60 minutos. 1 grau. 1 grau é. 1 grau é. 1 grau também é 3.600 segundos, tá? O que isso significa? Que 1 minuto é igual a 60 segundos, tá? Agora, eis mais um pouquinho da minha irritação com graus. Eu falei no vídeo sobre ângulos que a gente tem uma medida em horas. As horas se dividem em minutos e os minutos se dividem em segundos. Se eu disser que eu tenho 30 minutos, você vai ter que pensar se eu estou querendo dizer 30 minutos do relógio, que seria aqui, tá? Mais ou menos, tá? 30 minutos. Ou se eu estou querendo dizer 30 minutos em graus. Porque não é nem isso aqui, tá? Não é nem isso aqui de separação. Tem uma diferença, tá? Tem uma diferença. Mais um motivo para você não gostar dos graus e ver a superioridade do radiano. O radiano ele só se usa de divisões, tá? Então, por favor, entenda a superioridade do radiano. Eu não sei por que eles usam minutos e segundos, mas enfim. Agora tem um exercício bem interessante que eu achei num livro didático que eu tenho. E ele é bem interessante mesmo, que eu quero trazer ele e resolver ele aqui no meu quadro. Normalmente, naturalmente eu quero que você faça atividades, tá? Eu esqueci de falar isso nos outros vídeos até, mas façam atividades. Matemática e ciências naturais, atividades, tá? Não tem jeito melhor de você aprender matemática e ciências naturais do que fazendo atividades sobre o conteúdo, ok? Fazer bastante atividade para se acostumar com o que tu está fazendo. Essa atividade aqui, em especial, eu achei muito interessante, e então eu quero trazer ela aqui em destaque as outras. Por que meu quadro está se mexendo tanto? Eu desenhei aqui então, tá? Eu tentei variar as cores ali para ficar mais ou menos, mas vocês estão vendo na tela, né? Agora no momento, e tá aqui o meu desenho. E o que acontece? A gente tem aqui esses círculos, é para saber qual é o menor trajeto. Não vamos usar números, a gente não precisa de números para pensar nisso aqui. A gente só precisa pensar na questão das proporções, tá? Eu quero que você pense em proporções. São todos semicírculos, então você não precisa entrar em ângulos aqui. Você só precisa pensar na parte de círculos mesmo, ok? Então, eu não vou usar nenhum número. Eu quero que você use lógica, tá? A gente tem... Quer dizer, talvez se você quiser justificar teu raciocínio com números, tudo bem, mas você não vai contar nada aqui. Eu não quero que você faça cálculo aqui.
o que eu vou usar? Eu quero que você pense assim. Eu tenho aqui um raio, tá? Esse aqui é o raio do meu círculo menor. O raio do meu círculo maiorzinho aqui, ele é o dobro. Então eu tenho 2 raios, tá? O arco do meu círculo maior aqui, ele é o triplo. Então eu tenho 3 de raio, tá? Esse arco enorme aqui, ele tem 5 de raio, tá? Agora é o seguinte, eu quero que você pense, tá? Não faz cálculo, pensa. Eu tenho um semicírculo aqui, eu tenho um semicírculo aqui, eu tenho um semicírculo aqui, semicírculo, eles têm raio R, tá? O trajeto que ele faz é menor do que esse em azul de 2R e 3R. Por quê? Por quê? Por que você pensa isso, tá? Eu vou usar uma palavra para te dizer. Proporção. O que é a coisa que eu estou falando desde o início, desde o primeiro vídeo em que eu entrei, em que eu falei sobre π? Π é uma proporção, tá? Π é uma constante que eles usaram para encontrar a proporção entre o diâmetro e a circunferência. A circunferência, ela funciona à base do raio. A circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. A circunferência, ela depende do raio. Quanto maior o raio, maior a circunferência. Eles são proporcionais, tá? Isso significa que se eu tiver uma circunferência, eu dividir ela por um raio. Eu posso pegar uma segunda circunferência e dividir e encontrar o raio dela. Eu consigo fazer isso porque existe uma proporção, tá? Sempre que existe uma proporção, você vai poder fazer isso aqui, ok? É a regra de 3, elas dependem da proporção. Isso significa que se eu tenho um raio 2 e eu tenho um raio 2, um raio R, perdão, e eu tenho um raio 2R, o meu círculo vai ser o dobro do tamanho. Agora, se eu estou andando 2 círculos, significa que eu estou andando o dobro da distância. Se o meu raio 2R ele tem o dobro do tamanho e aqui eu estou andando o dobro da distância, a distância é a mesma. A distância é a mesma, porque o raio é proporcional, tá? O raio é proporcional à circunferência, tá? Isso aqui é constante. Isso aqui nunca vai mudar. O que muda é o raio e a circunferência, tá? O que muda é o raio e a circunferência. Quanto maior for o raio, proporcionalmente maior vai ser a circunferência. Se você pôr o raio, se você pôr essa fórmula aqui, põe essa fórmula aqui, tá? No GeoGebra, tá? Talvez você tenha que substituir C por Y e R por X, mas põe aquela fórmula no GeoGebra. Vai ser linear, tá? Vai fazer uma reta. Porque ela é uma função de primeiro grau, ela é proporcional. A distância é a mesma em todas as situações. Por quê? Aqui eu tenho um raio 2R, mas aqui eu andei 2 vezes. É a mesma coisa, porque aqui eu tenho o dobro do tamanho. Se o meu raio é 2R, se o meu raio é o dobro do outro, se a minha segunda circunferência é o dobro da primeira, o raio é o dobro da primeira, porque 2π não muda. 2π não vai mudar em situação alguma. O que muda é o raio. O raio tem que ser o dobro da primeira, tá? Se aqui eu tenho 3R, esse 3R é equivalente a esses 3 aqui. Se aqui eu ando R, eu andei 3R. Tá? Porque é proporcional, a circunferência é o triplo, mas aqui é 1/3 e eu andei 3 vezes, tá? Esse gigante aqui, ele é o quíntuplo desses circulozinhos, mas eu andei os circulozinhos 5 vezes, é a mesma coisa, eles são proporcionais.
E eu preciso que você entenda essa ideia de proporção, tá? Ok, eu vou interromper aqui um pouco, porque a partir desse momento eu começo a me confundir um pouco nas coisas, tá? Eu fiquei gravando horas seguidas ali de pé, então eu acho que eu já estava doido da cabeça. Eu vou falar o que eu estava tentando falar ali naquela hora, só que vou regravar agora, então é por isso que eu tô de volta aqui, tá? O que que acontece? Nessa questão da proporção, eu posso voltar para a ideia dos arcos, tá? Porque é sobre o que o vídeo é. Então, se eu desenhar um arco aqui, tá? A gente tem nossos pontos A, B e C, o meu ponto B sendo na origem. Esse arco aqui, ele é proporcional à circunferência, tá? Por que ela é proporcional à circunferência? Bom, a gente tem um arco aqui, tá? E a fórmula que eu passei para o arco para vocês é o arco é igual a o raio vezes o ângulo, certo? Então a gente tem o nosso ângulo θ aqui e o raio ele está agindo nessa parte aqui, tá? Então o raio ele é basicamente os lados desse arco, digamos assim, e aí na circunferência a gente tem 2π vezes o raio, tá? Por causa do raio, a gente tem essa proporção acontecendo na circunferência e no arco, ok? Então o que acontece? Na circunferência, a gente tem o raio que vai influenciar diretamente na circunferência e a gente tem o 2π que é constante, tá? No arco, a nossa constante é o raio, tá? A nossa constante é o raio. Por quê? Porque não importa onde eu desenho o arco aqui, o raio é sempre o mesmo, ok? E quando a gente está comparando a circunferência e o arco, esse raio é o mesmo. O que muda? O ângulo θ, tá? Então esse ângulo θ ele está agindo como variável. A única diferença entre a circunferência e o arco é esse ângulo θ que está multiplicando o arco, tá? Então a gente tem 2π ali e esse 2π aqui é como se ele estivesse agindo da mesma forma que o θ. Então de raio vezes o ângulo θ para 2π vezes o raio, a diferença que a gente tem é essas aqui, tá? Ou seja, o raio aqui ele é o mesmo, então é como se a gente pudesse desconsiderar ele, tá? E dessa forma aqui, a gente está olhando para o ângulo θ e para o 2π. Esse 2π é fixo, tá? Não tem como você mudar essa circunferência mais. Agora o θ ele varia, e é esse θ que vai estar em proporção com o 2π. Ou seja, a minha circunferência, se eu comparar ela com o arco, eu sei que na circunferência eu vou ter um ângulo de 2π e no arco eu vou ter um ângulo de θ, ok? Então dessa forma aqui eu consigo fazer a comparação, que é aquela que eu fiz lá no início do vídeo, tá? Por causa disso aqui, que isso aqui ocorre, entende? Então, é como se eu dissesse, bom, o ângulo que está causando o arco circunferência ser do tamanho que ele é 2π. E o ângulo que está causando o arco ser do tamanho que ele é θ, ok? Então, é basicamente essa noção que vocês têm que ter. Existe uma proporção, toda vez na matemática que você encontrar valores multiplicando e é um só que vai acabar variando, existe uma proporção ali que você pode encontrar, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse uma função de x aqui, e essa função é de 5x, existe uma proporção entre os resultados dessa função, tá? Existe uma proporção. Agora, se eu tivesse, por exemplo, f de vamos botar outro valor aqui para não ficar igual. Aliás, eu deveria mudar a função, né? Não o valor. Então, vamos botar g de x aqui. Agora, se g de x fosse igual a 5x mais 1, já não tem essa proporção, tá? Porque aqui a gente está somando 1 também. Então, se a gente pegar o primeiro valor e o segundo valor, a gente não poderia aplicar eles numa regra de 3 para calcular, por exemplo, tá? Terminamos por aqui, então. Essa foi a parte de arcos. Por favor, lembre disso aqui, tá? Por favor. Você precisa aprender
a ideia de proporção, você precisa entender por que as proporções existem, tá? Você não pode tacar a regra de 3 em tudo e você precisa saber por que você está usando as regras de 3 quando você usar as regras de 3, tá? Então não use regra de 3 em vão. Se você vai usar a regra de 3, você tem que saber que existe essa proporção e é possível fazer essa regra de 3 e entra a ideia de constante e variável nela, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ficado claro as minhas explicações. E que você consiga agora se utilizar de arcos na sua vida, no seu dia a dia, tá? Eu espero que você consiga chegar em lugares estranhos, medir com o compasso que você sempre carrega no bolso o ângulo de algum pedaço de circunferência e calcular a medida dele, seja em radianos, seja em graus, seja em... Não, graus não, por favor, só esses dois. Tá, obrigado.